Olá, meu nome é Elisângela, eu sou contadora, especialista em gestão tributária e contabilidade pública. Atuo já no serviço público há mais de 20 anos e a convite da Escola Técnica do Contador Público, eu vim aqui falar com vocês a respeito das obrigações tributárias impostas pela Receita Federal, especificamente o EFD-REINF. O EFD-REINF, ele tem muito comentário nas redes, né, que a Receita Federal inventou uma nova obrigação. Não, a Receita Federal inovou na prestação de contas. O que nós fazíamos antes pela CEFIP, pelas GPS, agora elas são informadas via portal da Receita Federal, com todas as informações necessárias dos fatos tributários. Não tem como falar do EFD-REINF sem contextualizar a parte histórica e o E-Social. Então, até setembro de 2022, nós tínhamos a GFIP, que eram as informações previdenciárias, e a DIRF, onde no final do ano eram passadas as informações previdenciárias e de imposto de renda para a Receita Federal. Com a implantação do E-Social, as relações de trabalho foram para o E-Social e as relações com pessoas jurídicas de retenções ficaram alocadas no EFD-REINF. Tanto o EFD-REINF como o E-Social, eles se resumem na DCTF-Web, gerando a DARF. Então, o E-Social, a EFD-REINF e a DCTF-Web, elas vêm substituindo a GFIP e a GPS. Nós temos um marco histórico, que isso vai ficar como legado para as futuras gerações, né? Que é essa data, de 30/9 e de 1/10. Até 30/9, todas as informações elas vão pela CEFIP, as informações previdenciárias pagas por GPS. A partir do dia 1/10 de 22, essas informações previdenciárias foram para o E-Social e o EFD-REINF e são pagas pela DARF, via de regra gerada pela DCTF-Web. O que isso significa? Por exemplo, se eu tiver uma reclamatória trabalhista de um ano, que pegue de agosto de 22 até agora, agosto de 23, eu preciso informar o valor do INSS na CEFIP e na GPS e paga por GPS no fato gerador até 30/9 e o que for a partir de 1/10 eu vou mandar pelo E-Social, se for o caso, pagando pela DCTF-Web. Não tem como eu fazer diferente. Então, não é que a GPS ela não deixou de existir, ela não gera a partir da competência de 1/10. Os fatos passados, sim. Então, para nós falarmos sobre o EFD-REINF, como eu comentei, é preciso contextualizar o E-Social, que não é pauta dessa nossa conversa, mas é importante ela vir à tona. Então, o E-Social é para informações de relações de trabalho. Eu vou mandar para o E-Social as informações dos vínculos dos servidores ligados ao regime próprio, os estatutários, e ao regime geral da Previdência. O que vai gerar a obrigação de pagar? Só as informações do regime geral de previdência. Então, eu faço o recolhimento previdenciário desde outubro de 2022 e desde junho as informações de imposto de renda também já estão indo pelo E-Social. A intenção é que a partir de janeiro de 24, a DIRF, que hoje ela é anual, ela vai passar a ser mensal. Então, esse semestre agora tem sido um período de teste para o serviço público, né, da informação do imposto de renda. Então, a obrigação de pagar pelo E-Social através da DARF-Web, ela vem dos colaboradores ligados ao regime geral de previdência, dos prestadores de serviço autônomo e a parte patronal do MEI. As retenções previdenciárias, elas acompanham a tabela que é divulgada pelo INSS desses colaboradores ligados ao regime geral de previdência. 11% da retenção previdenciária dos autônomos, conforme é previsto em lei, e mais o 20% da contribuição patronal, eu também vou mandar pelo E-Social. E 20% da contribuição patronal do pagamento do MEI somente sobre aquelas atividades
já previstas na IN, que todas essas informações elas já iam para a DIRF. Então, como eu falei no começo, não mudou, a lei não mudou, mudou a forma de informação. Então, tudo que eu colocava na DIRF, hoje eu estou mandando no e-social, isso tudo já vem previsto na IN do INSS e só mudou a forma de prestação de contas. O e-social, ele pode ser feito por duas formas para a unidade pública, ou centralizada ou descentralizada. A forma centralizada é nos entes públicos que tem uma secretaria de administração que paga a folha de todos os órgãos, todas as entidades, você manda um S1000, esse é uma chave bem importante que é o S1000. E o de forma descentralizada, eu posso mandar para cada ente que paga a folha de pagamento no CNPJ, eu também posso mandar um e-social. Então, o meu S1000 ou vai ser no CNPJ do Estado ou do município, ou pode ser no CNPJ da Secretaria. Entretanto, o ente federativo responsável, seja o município, Estado ou União, é um só para todos. E a CND, ela é gerada no ente federativo responsável. Então, não adianta uma secretaria ou uma autarquia do Estado ou do município cumprir todas as obrigações e a outra não. A CND do município ou do Estado, ela vai ficar retida da mesma forma. Então, as informações, elas não são por unidade gestora, elas são pelo ente federativo no final. Todas as informações do e-social, elas estão disponíveis no portal do Gov.br, a documentação técnica. Então, ela não é uma ferramenta da Receita Federal, ela é uma ferramenta do Ministério da Previdência e está prevista no portal exclusivo do e-social. Por que eu falo isso? Porque o FD-REINF, ele está previsto no portal do SPID Fiscal e é um anexo da Receita Federal, diferente do e-social. Então, nós vamos falar sobre o FD-REINF. O FD-REINF é somente a escrituração fiscal digital das obrigações tributárias federais, INSS, Imposto de Renda, PIS, COFINS. A iniciativa privada já vem utilizando dessas ferramentas, desde a implantação do SPID fiscal, quando a contabilidade ela já ficou informatizada, então essas obrigações estão sendo geradas dessas ferramentas. O órgão público foi o último bloco a entrar justamente porque nós temos as fases do empenho, da liquidação e do pagamento, e não é em que pese todos os órgãos têm o seu sistema de gestão, ele não é um sistema unificado que o governo federal consegue ler para poder estar captando as informações. Então, cada ente federativo precisou adaptar o seu sistema, desenvolver ferramentas para poder estar capturando essas informações. Então, a IN 2043 da Receita Federal é a que normatiza todas as informações sobre o FD-REINF, tendo exclusivamente a questão das pessoas jurídicas. Então, as retenções do imposto de renda, elas vêm no segundo bloco, com o evento 4000, na versão 2.1.2. É importante prestar atenção nessas duas versões, porque eu não consigo mandar os eventos do imposto de renda se o meu sistema ainda estiver homologado na versão 1.1. Então, a versão 1.2 está sendo disponibilizada já pela Receita para testes e a partir de setembro ela já entra em produção. Então, falando da família dos eventos R2000, que são de recolhimentos previdenciários. Eu tenho para o serviço público as informações do R1000, que são as informações do contribuinte, e aqui eu vou mandar, o R1000 ele tem que ser compatível com o CNPJ que o prestador informou na nota. Então, por exemplo, se eu tenho faturamento pelo CNPJ da entidade e pelo CNPJ de um fundo, e o prestador emitiu a nota no CNPJ do fundo, eu preciso mandar um R1000 para o CNPJ do ente e para o CNPJ do fundo. Ele não é vinculado ao empenho,
mas sim ao tomador e o beneficiário da nota fiscal. Então eu vou mandar o R1000 para esse tomador, o R1070, que são as tabelas de processo judicial, são aqueles processos em que a empresa, em que o contratado entra na justiça, ele tem a obrigação de sofrer a retenção ou de pagar o tributo, mas por alguma medida judicial ele naquele momento está isento. Eu preciso fazer essa relação. Então eu vou informar os dados e informar que eu deixei de reter por conta desse processo que já vai estar previamente cadastrado. Esses eventos de R1000 e R1070, ele é um evento único. Se eu não mudar a informação, eu não preciso retransmitir ele todo mês. O que eu vou mandar todo mês? O evento R2010, que é onde eu vou informar a minha retenção sofrida do tomador. O R2010 ele é espelhado com o R2020, que é o prestador que espelha. Então eu mando o evento que eu tomei de tomador de serviço da retenção e a empresa vai mandar que sofreu a retenção. E essas duas informações elas precisam bater. E aí eu tenho os eventos 2055, que é de aquisição de produção rural, os eventos para quem tem a associação desportiva no município ou no estado e os eventos de fechamento. Esses são os principais eventos da família do R2000, que são as retenções previdenciárias. Então aqui eu espelho para vocês o cara crachá. O tomador manda o 2010, o prestador manda o 2020. Eu tenho um evento de retorno que ele se chama S5001. Então, em todas as obrigações, tanto do E-Social quanto da FDRENF, todas as tabelas elas são conhecidas por eventos. Qualquer normativa que você for procurar, ele vai estar se referindo a eventos, que nada mais é do que esses layouts de como eu preciso mandar a informação para a Receita poder ler. Então, o 20.030, 40 e o 3010, eles são cara crachás de eventos de federações desportivas, que, via de regra, não alcançam o município nem o estado. O 2050, o produtor rural informa, e o 2055, o ente que faz a aquisição da produção rural. O 2098 e o 99 são eventos de abertura e de fechamento dessa família das obrigações previdenciárias. Então aqui eu tenho um esquema para operacionalizar como esses eventos funcionam. O cadastro, que é o 1000, ele tem que ir primeiro, depois os processos judiciais, e aí eu vou mandando o meu evento de prestação de informações das retenções e eu tenho um retorno. Depois desse retorno que eu vou conseguir fazer o fechamento e eu só posso reabrir se eu tiver feito o fechamento. Então essa é uma sequência lógica de como que ele funciona. O que eu preciso informar no evento 2010? Então, o fato gerador do evento 2010, que são as retenções previdenciárias, é a data da nota fiscal. Ela é dissociada de qualquer informação orçamentária, data do empenho, data da liquidação, data do pagamento, não. É a data da nota fiscal. Então, a minha competência ela vai se dar, eu vou informar na competência da data da nota fiscal. A informação-chave, o CNPJ do prestador, nota fiscal, número, série, data e valor bruto. Essa informação, tanto quanto eu estou informando no 2010, quanto a empresa informa no 2020, ela tem que ser idêntica, porque é aí que ela vai ser confrontada para estar validando o valor que eu estou retendo e que a empresa deixou de reter. O tipo de serviço, que é dado pela tabela 6 do anexo 1 daquela IN que nós citamos no começo, a 2041. Nessa informação do layout eu vou ter o valor da base da retenção, o valor da retenção e a alíquota. Então eu tenho lá o valor bruto em um momento do evento, o valor da base da retenção e a retenção líquida. Quando ela tem valores de subcontratação, que é no caso dos processos de obras, né, que são feitos subcontratação, ou segurados especiais, são informações adicionais que eu também tenho campo específico no layout e que o meu sistema ele deve estar pronto para estar captando
essa informação. Todo esse evento ele é totalizado por prestador, então eu posso informar lá 200 notas do mesmo CNPJ do prestador, ele é totalizado. Inicialmente, quando eu fazia essa informação manual pelo ECAC, ele tinha um bloqueio de digitação de 100 notas. A Receita vedou por enquanto, né, esse limite. Então, você consegue informar lá quantas notas o prestador forneceu para a entidade. A tabela 6 que eu me referi aqui nesse evento aqui, que é o tipo de serviço, ela está lá no anexo 1 da IN e ela é formada por um número bem extenso no final dele: limpeza, vigilância, construção civil. Qual é a ideia, né, que nós temos escutado aí nas conversas com o pessoal que desenvolve lá na Receita? Que futuramente esse código seja atrelado ao CNAE da empresa. Então hoje, se vocês prestarem atenção no XML da nota de prestação de serviço, ou mesmo no corpo da nota, tem municípios que já estão destacando, ele já vem o CNAE. Então a ideia é que a empresa ela precisa estar apta a fornecer aquele tipo de serviço pelo seu CNAE. Não tem ainda esse confronto, né? Mas porque um número tão extenso? É justamente para poder futuramente fazer esse encontro. Então, qual é a estrutura básica do evento 2010? Eu tenho lá o CNPJ do tomador, que é a minha unidade gestora, que recebeu a nota fiscal. Eu posso ter alguns estabelecimentos que na iniciativa privada pode ter se chamada de filial, né? Eu tenho, dentro da minha unidade gestora, eu tenho mais 2, 3 CNPJs de alguma, vamos entender como uma filial. No serviço público isso já é mais difícil de acontecer, mas existe a estrutura no layout para atender isso. Porque o layout do evento 2010 ele é tanto para a iniciativa privada como para os órgãos públicos. O que está acontecendo agora com os órgãos públicos que nós precisamos nos adaptar a essa informação. Porque na iniciativa privada, como eles já estão com o SPID fiscal, com todas aquelas ferramentas, é apertar um botão, né? Ele terminou o faturamento mensal dele lá, ele fecha o mês pelo sistema e aperta um botão, todas essas informações vão compor o banco da Receita. Os órgãos públicos precisam produzir a informação para poder fazer o envio. Então a chave é a nota fiscal. Eu não consigo repetir a mesma nota fiscal para o mesmo prestador na competência, ele tem esse bloqueio. E eu vou estar informando a base de cálculo da retenção. Se a minha contribuição, ela é a retenção que eu estou fazendo é de 11% conforme a lei, ou essa empresa é desonerada, eu também preciso informar dar essa informação. Ele vai compor lá na DCTF Web a Receita 116201. Antes nós fazíamos a GPS a maioria pela retenção do código 2640. Então esse código ficou 116201. E quando tem a contribuição adicional, ele também destaca num código separado. Então aqui eu tenho a informação do tomador de serviço, das prestações de serviço da retenção do INSS, e também o órgão público, como adquirente de produtor rural, ele precisa informar o evento 2055, que é exclusivo para aquisição de produtor rural, seja esse produtor pessoa física ou jurídica. Então, toda empresa que adquire a comercialização do produtor rural, tanto de produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica, ela precisa informar o evento 2055 exclusivamente no FDREINF. Até um tempo atrás, essa informação ia via e-social e agora ela passou exclusivamente para o FDREINF. Então, o produtor rural, pessoa física ou pessoa jurídica, ele precisa informar o órgão público qual é a opção dele. Se ele faz o recolhimento previdenciário pela folha de pagamento ou pelo seu faturamento. E isso está dentro na lei que rege
a produção rural, que é a 13606. Ele informando essa opção para o adquirente, então o produtor rural que não é optante pela folha de pagamento, ele vai fazer a sua contribuição sobre o seu faturamento. E o órgão público, ele é responsável por reter essa contribuição. Da pessoa física, ele vai reter um e-mail, que vai estar composto pela contribuição previdenciária, o risco e o Senar, que é a contribuição do produtor rural. Como é equivalente ao Senac, ao Senai, é o Senar para o produtor rural. Então, um e-mail, e quando esse produtor rural for pessoa jurídica, o órgão público vai estar retendo 2,05%. Informando isso no evento 2055, e o produtor faz o espelho dessa informação no evento 2050. Quando o produtor rural é optante pela folha de pagamento, o órgão público só recolhe o Senar, porque as outras informações o produtor já está fazendo esse recolhimento do INSS e do RAT. Então, o órgão público só faz a retenção do Senar, que é 0,2%. A partir de junho de 2023, essa informação já está compondo a DCTF Web, então até junho precisava emitir uma guia avulsa, porque ele não estava compondo a DCTF Web e não saía a informação na guia única. Agora, a partir de junho, essa informação já está lá, então você consegue numa guia única gerar todas as informações de retenção. Aí, fechando esses eventos de retenção previdenciária, eu tenho lá os dados do tomador, né, do empregador, a tabela dos processos, então os eventos 2010 com os seus respectivos retornos de fechamento, os eventos da aquisição da produção rural e o retorno, fecho, ele vai fazer o cálculo das contribuições previdenciárias e alimentar a DCTF Web. Esse evento R9001, que ele tem lá a explicação dele no manual de orientações do EFD-RENF, ele devolve para mim o retorno do que eu mandei de informação. Qual é o prestador, o valor da base da retenção, qual é o código da receita e, no caso, se eu informei processo judicial, o que deixou de ser informado. Qual é o grande desafio da administração pública? Quando eu informo a base da retenção, quando eu informo o valor retido, isso significa que quando eu fiz o pagamento, eu descontei do valor do empenho o valor da retenção e paguei o líquido para o credor. Mas não basta eu só informar isso lá no meu evento 2010, porque por esse evento 9001, a Receita retorna fazendo o cálculo e ela critica em centavos. Tem critérios de arredondamento, mas mesmo assim ela critica. E qual é o problema dessa crítica? Se a minha obrigação lá eu retive 5 centavos do tomador, paguei a diferença, e ela me devolve dizendo que não, é 4 centavos ou é 6 centavos. Ou eu devolvo 1 centavo para o tomador, porque aí não vai fechar o meu processo de pagamento. Se eu descontei a menos, eu preciso fazer uma compensação e pagar. Então, é bem importante que esse retorno do 9.000, ele venha idêntico ao valor que você fez da retenção no empenho. E esse é um problema que a iniciativa privada não teve, porque eles apuram toda a valor do seu pagamento do previdenciário, né, numa conta única, e não tem como a administração pública o empenho. E aí, lá na DCTF Web, eu vou ter as informações das receitas separadas. O que for retenção de 11% ou 3,5% no Código de Receita do artigo 31, e o que for de retenção adicional, ele vai sair no Código de Receita 1141, separado. Então, eu consigo checar as duas retenções feitas pelo tomador. E para a aquisição do produtor rural é a mesma lógica. Então, o evento 2055
faz esse cálculo, né? Então ele não vai usar o valor de retenção que eu informei, e sim qual é o valor calculado, que via de regra deve ser o mesmo. E aí ele vai estar trazendo em 3 códigos de receita a contribuição do Senar, que essa contribuição até há um tempo atrás não vinha no retorno, você tinha que fazer a guia avulsa. A contribuição previdenciária da pessoa jurídica e da pessoa física são códigos de receita específicos. Então, esses eventos 2010, eu acredito que, né, os sistemas já estão adaptados, já estão preparados para isso. E agora em setembro, através da versão 2.1.2, nós vamos começar a informar os eventos da família 4000, que são os eventos de imposto de renda. No layout e no manual, eles tratam de eventos de imposto de renda, PIS, PASEP e COFINS. Mas como os entes públicos estaduais e municipais, via de regra, não têm convênio com a Receita para fazer essa retenção, via de regra, aí, a maioria vai estar informando somente os eventos de imposto de renda. Então, eu tenho um evento específico para retenção de pessoa física, retenção de pessoa jurídica e os beneficiários não identificados, que nós vamos estar falando na sequência de cada um. O evento do R4000, qual é o fato gerador dele? A data do pagamento. Os eventos da família R4000 de imposto de renda, o fato gerador dele é a data do pagamento. A lei fala que é a data do crédito ou a data do pagamento, o que acontecer primeiro. A data do crédito, eu entendo, né? Então, aí cada órgão precisa ter o seu entendimento, no caso de um conflito de informações, porque a data do crédito, eu entendo que é quando o valor está disponibilizado ao credor. Por exemplo, se você vai pagar precatório, você faz o cálculo e disponibiliza o dinheiro através de um alvará. Não quer dizer que o credor vai pegar o dinheiro naquele dia, mas está disponibilizado. É diferente da liquidação. A data da liquidação é quando eu, pela lei, né? Ou qual é a fase da liquidação? É quando o credor entregou a obrigação contratada, a administração pública validou essa obrigação, está tudo certo, foi entregue conforme contratado, está apto a fazer o pagamento, a ser pago, mas não quer dizer que eu estou pagando naquela data. Então, por isso que a data fala, a lei fala a data do crédito ou o pagamento, o que acontecer primeiro. O que eu vou estar informando nesse evento do imposto de renda? A identificação do beneficiário, né? Quem é o meu credor, qual é a empresa, ou CNPJ ou CPF, a natureza do rendimento, e ela está lá na tabela 1 do mesmo anexo da IN, a data do fato gerador, então essa data do fato gerador é, via de regra, a data do pagamento. O valor bruto, o valor da retenção e o valor base da retenção. E no caso de eu ter processo judicial, também vou estar informando o valor que deixou de ser retido. E como os eventos das retenções previdenciárias, os eventos do imposto de renda do 4000 também são totalizados por prestador ou por beneficiário. Aqui eu trago para vocês o modelo da tabela 1 da natureza dos rendimentos. Então, para cada evento, para cada contratação, eu vou ter um tipo de código da natureza do rendimento. E esses códigos, na tabela, ele está apresentado, se incide imposto de renda, se incide PIS, se incide COFINS, se é o valor agregado. Via de regra, para o órgão público que não tem o convênio com a Receita Federal do PIS e PASEP, nós vamos utilizar somente a coluna do imposto de renda. O que é importante ver nesta tabela? Não necessariamente, se eu não tiver retenção de um evento que está nessa tabela, eu preciso informar. Por quê? Pensando que em janeiro de 24 a DIRF vai ser substituída por essas informações,
que passarão a ser mensais, hoje, na regra da DIRF, eu informo rendimentos superiores a R$6.000, mas aluguéis, qualquer valor. Eu não tenho como aferir se o pagamento que eu estou fazendo nesse mês, durante os 12 meses do exercício, vai somar 6.000 ou não. Então, qual é a instrução? Se aquele pagamento específico, ele está atrelado na natureza do rendimento, eu preciso preparar o meu sistema para, independente da retenção do imposto de renda, eu estar fazendo essa comunicação através do EFD-REINF. Os eventos da R4000, isso é uma dúvida assim, bem recorrente, né? Eu, como órgão público, ou estadual ou municipal, eu recolho o imposto de renda para o Tesouro, ou municipal ou estadual. Então, eu vou informar esses eventos no FD-REINF, eles vão alimentar a base da Receita Federal, única e exclusivamente para poder estar substituindo a DIRF a partir de 2024. Mas eles não vão compor a DCTF Web para me providenciar o pagamento. Então, eu vou continuar recolhendo da mesma forma como o órgão hoje recolhe para o seu tesouro, ou para o Tesouro Municipal, ou para o Tesouro Estadual. Os eventos de retenção previdenciária e os eventos de imposto de renda, eles são independentes. A lei da retenção previdenciária, como a gente já comentou várias vezes, o fato gerador dela é a data da nota fiscal e o imposto de renda é a data do pagamento. Suponhamos que eu tenha uma nota fiscal de uma empresa de limpeza que emitiu a nota no mês e eu paguei ela nesse mês. Então, eu vou ter desta mesma nota informações para o R2000 de retenção previdenciária e para o imposto de renda pela retenção do tributo no mesmo mês. Se eu pago no próximo mês uma nota com data do mês anterior, eu vou informar na competência do mês anterior a Previdência e no próximo mês a competência do imposto de renda. Como vocês viram no layout, no imposto de renda eu não preciso entrar no detalhe da nota fiscal. Eu vou informar o CPF ou o CNPJ do beneficiário, o valor total que eu paguei para ele naquela competência, naquele mês, e qual foi o valor retido dessa obrigação. E por isso não tem mais aquele limite de R$10, que antes, né, se for inferior a R$10 do beneficiário, eu não faço a retenção. Agora não. Pelo advento da família do 4000, você retém, independente do valor, e presta a informação. E aí a Receita vai fazer essa consolidação dentro dos controles que eles têm lá para imposto de renda e a geração das informações. Então, os fatos geradores, como eu comentei, eles estão previstos na tabela 1, eles precisam ser informados independente da retenção. O evento 4010, que são os pagamentos de crédito à pessoa física. Mas a pessoa física não é do E-Social? É do E-Social. Via de regra, a pessoa física, ela tem a informação no E-Social, porque ela é relação de trabalho. Então, tudo que eu contratei um prestador de serviço para prestar um trabalho, ele tem uma relação de trabalho, ele é informado no E-Social. Então, quando eu tenho retenção previdenciária, não tem discussão, a pessoa física ela vai para o E-Social. Quando que eu vou informar uma pessoa física pelo FD-REINF? Quando eu não tenho essa relação de trabalho. Por exemplo, eu paguei um aluguel, o meu imóvel eu contratei direto com a pessoa física e eu informo, independente de eu reter ou não, a previsão do aluguel já era uma previsão de informação de DIRF, naquele código 3208, então eu faço a informação pelo FD-REINF do pagamento dessa pessoa física no código do aluguel.
Eu estou pagando uma pensão vitalícia ou uma pensão temporária para um dependente, porque o servidor, o colaborador, ele já faleceu. Então, com o dependente, eu não tenho uma relação de trabalho, em que pese essa obrigação, ela é oriunda de uma relação de trabalho, a pessoa que está recebendo aqui, que entrou com processo, antecipou o espólio, seja o fato que for, ela não tem uma relação de trabalho, eu não tenho uma obrigação previdenciária naquele pagamento, eu informo através do EFD-REINF. Então, via de regra, para os órgãos públicos, eu entendo que o evento 4010, ele vai ser específico para a informação de aluguel, quando é contratado de pessoa física. Os eventos 4020, esses são o nosso maior bloco, que é o pagamento da pessoa jurídica, é a retenção que eu fiz na pessoa jurídica. A natureza do rendimento, ela tem que estar constando na tabela 1 e a identificação do beneficiário é pelo CNPJ. A maioria dos órgãos públicos já está fazendo aquela adesão a 1234, que ela estendeu a base de cálculo do imposto de renda, né? Uma retenção ampla de vários fatos geradores. Na tabela 1, ela tem um layout no grupo 17 específico para o governo federal, porque até então essa retenção era exclusiva do governo federal. A Receita tem divulgado que essa tabela 17 ela vai ser estendida aos estados e municípios ou vai replicar, né, com outro código para os estados e municípios. O que hoje, né, nós estamos gravando aqui em agosto de 2023, isso ainda não foi definido. Como os eventos vão começar a ser informados a partir do mês que vem, eu acredito que aqui nesse período essa tabela 1 deva sofrer alguma modificação para poder adequar a essa classificação dos órgãos que estão aderindo, né, e que pela a última publicação da Receita, ela estendeu a todos os órgãos públicos essa retenção. Então, adequando a tabela, eu vou estar usando aqueles códigos. Esses códigos da tabela, eles independem daquele código de recolhimento que é feito na prestação da DIRF. Então, no exercício de 2023, eu vou estar informando a DIRF pelos códigos de retenções conforme a instrução da DIRF. O código 1708 ou 3280 e a Receita divulgou um outro código para essas retenções que não são previstas pelo 1708 e pelo 3208, que é de aluguel. Então, para 2023, eu vou estar usando aqueles códigos lá em fevereiro de 2024 para prestar informação e a partir de janeiro de 2024, o que vai fazer a correspondência para a substituição da DIRF são esses códigos de receita da tabela 1 do anexo. Os eventos da família 4010 são beneficiários não identificados. Até estranho, né? Como que eu vou pagar para alguém que não está identificado? Mas são estrangeiros. E os recursos entregues a terceiros, a sócios, pagamento efetuado à pessoa jurídica que ela por remuneração indireta, ou algum crédito contábil. Via de regra, esse evento 4040 não se aplica aos órgãos públicos, ele é bem específico para a iniciativa privada. Mas eu trouxe aqui só para comentar, né, que ele é um evento de layout, mas ele não vai se aplicar aos órgãos públicos. O grupo 4080 também, ele fala retenção no recebimento. E aí vem um conflito. Como a retenção previdenciária eu tenho, né, o espelho 2010 contra o 2020, então é como se fosse o cara crachá. Esse evento 4080, ele não é um cara crachá do 4020. Esse evento, ele é exclusivo de informação das empresas que estão do grupo 20 da tabela 1, basicamente empresas de assessoria de comunicação, que elas precisam fazer a retenção do imposto de renda
da comissão dela, do serviço delas e da comissão das agências que elas contratam para prestar serviço. Então, esse 40/80 é específico das empresas que se enquadram no grupo 20. Eu contratei uma empresa de assessoria de comunicação, órgão público. Eu vou reter o imposto de renda da taxa de comissão dela e informar no meu evento 40/20. Eu não vou usar esse 40/80. Como que é feito o espelhamento das retenções do imposto de renda com o meu prestador de serviço? A iniciativa privada, como eu já comentei com vocês, ela tem toda a contabilidade dela através do SPID. Então, o imposto de renda é competência de Caixa. Então, ela faz lá todas as declarações do recebimento, a emissão do faturamento dela e qual seria o imposto que ela precisaria pagar, ou pelo lucro presumido ou pelo lucro real. E aí, eu tenho lá, empresa privada, tenho lá que pagar R$1.000 de imposto de renda do meu faturamento, mas eu já tive retenção ou do órgão público ou de outra empresa da iniciativa privada, eu tive uma retenção de R$200. Então, o que eu preciso pagar no meu recolhimento é R$800. Como que ela informa? Ela faz a apuração dela, a DCTF Web dela gera o valor de R$1.000. Tem uma ferramenta que nós vamos ver na próxima edição, quando a gente falar da DCTF Web, que é o PERDCOMP. Então, ela entra com esses créditos que ela já teve uma retenção antecipada no PERDCOMP e faz a compensação. Quando ela informa a obrigação de pagar e a compensação, a guia dela sai pelo líquido e é o valor que ela vai recolher. Então, qual é a instrução, né? De que e como que a empresa privada, o prestador de serviço, tem essa prova do valor que foi retido, como ela informa na nota fiscal. Então, qual é a parceria ideal? Que o prestador informe na nota fiscal qual é o valor do imposto de renda do qual eu vou reter, porque para ela poder se apropriar exatamente desse valor que ela usou e não ter pagamento de imposto indevido a mais, né? E da mesma forma que a família do evento R2000, eu tenho lá os eventos de retorno, que é o R9005. Nesse arquivo do 9005, ele vai me trazer o retorno de todas as informações que eu prestei pelos eventos do imposto de renda, trazendo ou CPF ou CNPJ, a base de cálculo, o código da natureza do rendimento, que é o que está lá na tabela 1, o valor do tributo retido de acordo com o que eu informei pelo contribuinte. E ele vai me devolver o valor da retenção calculada. Então, esse é uma retenção de 4%, de 1%, de 10%, eu vou informar e ele vai me devolver igual ao INSS. O que a Receita tem orientado agora? Que esse cálculo de retorno, ele ainda não está sendo feito. Então, se eu falar que eu retive 10, ela vai aceitar aquele 10 e vai compensar o 10, vai aceitar como compensação daquele beneficiário o 10. Como o sistema está constantemente sendo atualizado, ela já deixou na norma do retorno que vai ser feito o cálculo. Ainda não está feito, mas ele vai ser feito. Então, eu não posso informar qualquer coisa que não esteja de acordo com a legislação, sob pena de do prestador não conseguir se apropriar e o meu tributo também não passar. Então, quando em setembro que os eventos do imposto de renda estiverem já sendo alimentados, qual vai ser a minha estrutura do meu layout? Eu vou ter lá o meu cadastro pelo R1000 da unidade gestora, que é o beneficiário da nota fiscal, os eventos de prestação de processo judicial, caso ele tenha, e eles estão abrindo um evento do 1050, a Receita está começando a permitir isso, que é a mesma coisa do E-Social, lá no comecinho que eu comentei com vocês, que tem o S1000, e
eu tenho lá, eu pago a minha folha pelo Estado, então é o S1000. Eu informo no S1050 todos os CNPJs que estão atrelados àquele valor da folha. A ideia é que no FD-RENF tenha a mesma estrutura. Então eu tenho lá o R1000 e eu vou poder associar a esse R1000, a minha unidade gestora, vários CNPJs que estão compondo o meu órgão. Mas hoje a orientação é que o R1000 seja pela unidade gestora, que é a recebedora da nota fiscal, que esse é o mesmo cadastro idêntico do prestador e do tomador. Então eu tenho todos os meus eventos de retenção previdenciária, cada um deles tem um retorno, checando aquele valor, e aí eu vou ter todos os eventos de imposto de renda e cada um deles do retorno do valor. Como eles são eventos independentes, eu vou fechar o meu evento de retenção previdenciária, eu vou fechar o meu evento de imposto de renda e eles vão compor a DCTF Web para poder realizar o pagamento. Se eu precisar abrir ele para algum conserto, eles também são independentes. Eu posso reabrir somente as informações previdenciárias ou abrir somente as informações do imposto de renda. Como que eu informo, como é que eu mando essas informações para a Receita Federal? Eu posso fazer por via de sistema próprio, que é por web service, né? Então o meu sistema de gestão ele carrega, alimenta as informações e faz o envio, ou eu posso entrar no portal do ECAC. É diferente do E-Social. O E-Social ele só é alimentado via web service. Eu não consigo entrar lá no portal e fazer a informação dos meus colaboradores. Só para prestador de serviço autônomo, quando tem um bloco bem restrito, pequeno, que consegue alimentar lá no portal, mas via de regra é por web service. Mas eu tenho pouco movimento e eu vou fazer o FD-RENF direto no portal do ECAC. Então eu vou acessar o portal, o ECAC, né, que fica dentro da plataforma da Receita Federal. Entrando no portal, eu tenho a delegação, né, por certificado digital, a pessoa que vai operar, ela precisa ter a procuração para esses poderes. Eu posso ter uma procuração total, eu posso ter uma procuração só para o FD-RENF, só para transmissão. Então, quando o responsável legal pelo CNPJ, ele vai entrar nesse menuzinho aqui, onde está ali ó, procurações e delegações, e vai fazer a procuração para o meu certificado digital, quais são os poderes que eu posso estar operando em nome do órgão. Então, eu vou informar o FD-RENF pelo portal. Eu vou entrar nesse campinho ali onde ele fala declarações e demonstrativos, na abinha. Hoje eu só tenho, onde está destacadinho ali, o FD-RENF da família 2000. Em setembro, quando eu entrar em operação Imposto de Renda, no mesmo menuzinho eu vou ter a família 2000 e a família 4000. Então, eu paguei uma única nota esse mês, o meu órgão, meu fundo é bem pequeno, só tem uma nota, mas tem INSS e tem Imposto de Renda. Se eu for fazer manual, eu preciso entrar no R2000 e alimentar as informações, entrar no R4000 e alimentar basicamente com as mesmas informações. Por isso que a orientação, né, do não retrabalho é que você tenha essa captação de informações via web service. E essas informações, elas estão dentro do sistema do público de escrituração digital. Então essa tela, para o órgão público e para a iniciativa privada, é a mesma tela, é a mesma forma de acesso. E a forma de apresentação, ela é, como eu já citei para vocês, né, é igual do E-Social. Então eu posso ter, a regra geral é que ela tenha o S1000 do E-Social, o R1000 e as tabelas, os trabalhadores, e eu vou gerar uma DCTF Web pelo CNPJ que está no R1000
e no S1000. Então, se eu tenho o mesmo CNPJ para o E-Social e para o FD-REINF, eu vou ter uma guia única para fazer esse pagamento. Eu tenho um S1000 da minha secretaria, mas eu tenho informações de FD-REINF da secretaria e do fundo. Então, eu vou ter um R1000 para cada fundo ou para cada secretaria, e a DCTF Web ela vai se dar em função desse CNPJ cadastrado no S1000 e no R1000. A opção, né, como eu comentei para vocês, é que no E-Social eu tenho os S1005, mas ela não vai gerar, o CNPJ que tiver informado no S1005, ela só para compor que os trabalhadores estão alocados em diversas empresas centralizadas num único CNPJ, mas ela não gera uma obrigação de pagar, ela não gera DCTF Web por esses CNPJs que estiverem no S1005. Então, na FD-REINF, o cadastro do R1000, né, do CNPJ que enviou o E-Social ou de qualquer outro, como a gente já comentou com vocês. Qualquer unidade gestora que não enviar informações no seu nome, ou no S1000 ou no R1000, ela precisa mandar o E-Social sem movimento, porque senão ela vai ficar, o CNPJ fica devedor, e aí o ente não consegue, o ente federativo responsável, no caso, é uma secretaria que não mandou o E-Social, ela precisa mandar esse E-Social sem movimento. O FD-REINF sem movimento, aí a própria IN dispensa, eu não preciso mandar. Mas eu preciso contar que daquele CNPJ, em relação a obrigações previdenciárias de trabalhadores, eu não tive movimento naquele mês. E aí, diferente do E-Social, todas as informações sobre o FD-REINF, elas estão no portal do SPID, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, que é um braço dentro do site da Receita Federal. Eu trouxe aqui para vocês as orientações gerais, né? Então, o perguntas e respostas, tanto do E-Social, do FD-REINF, eles têm, e do DCTF Web, é uma base muito boa para você estar consultando. A gente brinca lá que é livro de cabeceira, né? Porque ela é um bom material de orientação. O manual do E-Social e da FD-REINF, eles já são os manuais mais complexos. Às vezes você consegue uma informação melhor lá no Perguntas Frequentes do que no próprio manual. E o manual da DCTF Web, que nós vamos tratar numa próxima edição aqui do curso, ele é um material bem específico e muito bom para estar orientando nas questões de relatório e de todas as obrigações. Então, o que nós conversamos aqui? Eu tenho um bloco que se chama E-Social, que é onde eu vou estar informando basicamente relações de trabalho e as retenções e o pagamento das obrigações previdenciárias. Nesse bloco eu tenho créditos que dão em relação ao salário família, ao salário maternidade. E esse bloco E-Social, ele vai para dentro de uma plataforma que se chama DCTF Web. Nós vamos tratar da DCTF Web, mas ela não é um sistema, não é um programa e eu não preciso fazer. Ela é só um local onde eu vou gerar uma guia. E o FD-REINF, que foi o que nós tratamos aqui, ele vai ter basicamente as retenções dos serviços tomados e a comercialização com o produtor rural. Da mesma forma, eu tenho prazo até o dia 15 do mês seguinte para mandar essas informações. Ele vai compor a minha DARF com o pagamento no dia 20. É isso que eu tinha para passar para vocês sobre o FD-REINF. Eu gosto muito dessa frase do Michael Jordan, que fala, né, que o talento vence jogos, mas o trabalho em equipe ganha campeonatos.
Então, essa iniciativa do CRC de estar trazendo, né, essa fala do órgão específico, do órgão público, que ela é muito novo, uma vez que nós estamos saindo hoje de uma plataforma orçamentária, né? Eu trabalho com empenho, liquidação e pagamento. E eu estou passando para uma visão contábil, onde o empenho, essa parte orçamentária é um braço da contabilidade e não o contrário, né? Até um tempo atrás a contabilidade era um braço do orçamento e tudo girava no exercício. Então vocês podem ver que em momento algum se tem menção ao empenho, à liquidação ou a fases orçamentárias. Eu tenho relações aos fatos e atos contábeis, né? A minha competência do fato gerador, o meu regime de caixa. Então é isso, essas inovações que já não são novidades na iniciativa privada, mas que para o serviço público ela está vindo. Muito obrigada pela atenção de vocês.